No livro A Prova Brasil, de língua portuguesa, vamos fazer as atividades da página 10 até a 13. Na lição 2, vamos estudar um pouco mais sobre o gênero textual fábula. Fábula é uma narrativa curta que apresenta estas características. As personagens mais importantes geralmente são animais que pensam e agem como pessoas. E a história termina com uma moral, ou seja, uma lição, né? É uma história que tem como objetivo ensinar uma lição ao leitor. Agora vocês vão ler com muita atenção a fábula que está aqui. Provavelmente vocês já conhecem ou já ouviram outras versões dessa mesma história, mas leiam com atenção. Questão 2. Você observou que o texto está sem título? Leia novamente a fábula e dê um título para ela. Vocês podem criar o título a partir do que vocês leram na história, certo? Questão 3. Quais são as personagens principais da fábula? 4. Releia a fábula. Item A. Por que o leão agarrou o ratinho? B. O que o ratinho fez para sair dessa situação? Então, depois de ler o texto, é que vocês vão conseguir resolver essas questões aqui. 5. Copie do texto o trecho que mostra o que o leão fazia enquanto estava preso na rede dos caçadores. Então, aqui você não vai falar com as suas palavras, você vai copiar exatamente a parte do texto que diz o que o leão estava fazendo nesse momento. Questão 6. Quando se viram em apuros, o leão e o ratinho tiveram reações diferentes. Item A. Que reações foram essas? Então, você vai colocar aqui a reação do leão e a reação do ratinho. E aqui você vai dizer o porquê que eles reagiram dessa forma. Releia esse trecho. Por favor, poupe minha vida. Eu saberei retribuir a sua generosidade. Item A. Se tivesse sido usado um ponto final nessas frases, o pedido do ratinho teria a mesma intensidade? Vocês viram que quando eu li essa frase, eu li numa entonação de quem está exclamando um favor, né? De quem está implorando um favor, de quem está usando emoção em sua voz. E o que fez eu usar esse tom? O sinal de exclamação, porque o sinal de exclamação, ele mostra pra gente a entonação que a gente tem que usar na hora de ler, tá? Então, o sinal de exclamação, ele nos ajuda a perceber a emoção que o personagem está sentindo ao falar aquelas palavras, tá? Então, eu li, né, como uma voz carregada de emoção, como se fosse o ratinho implorando por sua vida, tá? E o que foi que indicou que eu tinha que usar essa emoção? O ponto de exclamação. Então, aqui você vai dizer se com o ponto final teria a mesma intensidade ou se não teria. Depois você vai explicar, de acordo com o que eu falei aqui para vocês, tá? Que o ponto de exclamação, ele nos indica que nós temos que ler aquele momento com emoção, né? Porque ele exprime essa ideia de emoção, de sentimento, de quando eu tenho que eu quero exclamar algo, né? Ou gritando, ou chorando, enfim, carregada de emoção. A questão 8 quer que você copie a moral da história. Então, você vai copiar da mesma forma que aparece lá no texto. E no item 9, na questão 9, você vai escrever qual é a lição que a fábula ensina. Ou seja, a partir dessa moral aqui, o que você entendeu, né, que a fábula está querendo ensinar para quem lê? 10. Algumas ações das personagens são consequência umas das outras. Item A. Por que o leão acordou? Ou seja, o que levou o leão a acordar? Né? O ato de acordar foi uma consequência do que aconteceu antes? Tá? Então, vocês vão ler essas opções aqui e vão marcar apenas a que tiver correta. Só tem um item correto, tá? Item B. Como o leão se salvou? Então, o que foi que aconteceu antes para o leão conseguir se salvar?
Você vai procurar aqui entre os itens e marcar apenas o correto. Agora, leia esta outra versão da mesma fábula. Gente, fábula, geralmente, existem as clássicas que são reescritas de várias formas. Então, existem versões diferentes, tá? Então, aqui nós temos basicamente a mesma história, só que contada de um jeito diferente. Vocês vão ler com atenção e tentar identificar o que é que tem de diferente nessa forma de contar essa fábula. Depois de ler, vocês vão responder esse ponto que tem aqui, ó. Por que o leão sorri quando o ratinho diz que pagará o favor se ele o salvar? Assinale as respostas corretas. Então, aqui, depois de ler o texto, você vai saber o porquê que o leão sorriu, né? Fica subentendido porque que ele faz isso, tá? Questão 2. Releia a moral das duas versões da fábula. Ou seja, a primeira dessa atividade e essa da questão 11. Vocês vão dizer se elas são iguais, se elas são semelhantes, ou seja, parecidas, ou se elas são diferentes, tá? Depois você vai explicar a sua resposta. Por que que você acha que são iguais, por que que você acha que são semelhantes, ou por que você acha que são diferentes, que ensinam coisas totalmente diferentes. Terminamos aqui a atividade de português. Até a próxima!